Olá, pessoal. Vamos à nossa última aula do primeiro tema, do ambiente interno e externo, a nossa matriz SWOT. Tá? Para iniciar, vamos compartilhar a tela dos nossos slides, dando sequência na página 52. Compartilhar tela. Isto. Então, vamos lá, nossa apresentação. Vou fazer uma revisão bem rápida. Nós estamos no planejamento estratégico, primeiro tema, e já vimos os conceitos iniciais, né? E na sequência, o nosso cartão de metas, né? Balanço scorecard. E nesses conceitos iniciais, vimos que o planejamento estratégico está dividido em 3 níveis. O nível gerencial, o nível de dono, o topo da pirâmide, o nível intermediário, o nível tático e o nível operacional, o de base, na base da pirâmide. Tá? No nível estratégico, a meta dele é definir e monitorar os fatores chaves de sucesso. É um dos principais desafios da empresa nos últimos anos. A ideia central do controle estratégico é manter a empresa na direção certa, na direção definida no planejamento estratégico, ou seja, monitorar o progresso e os indicadores estratégicos. Para que isso ocorra, a parte principal é a empresa fazer do planejamento estratégico algo harmônico, equidistante, ou seja, cooperativo, com todas as pessoas ali envolvidas no planejamento. Então, o ideal é juntar todos os líderes e desses líderes, da cabeça desses líderes, sair qual vai ser a missão, qual vai ser a visão, quais os valores que estão intrínsecos na jogada, né? O que eu quero num bom funcionário, num bom trabalhador, num agregado interno da empresa. Nesse sentido, para que a gente possa ter um excelente planejamento, não é só aquele que você fez no primeiro dia, tal, bonito, lindo, maravilhoso, mas se você não pôr em prática, não adianta nada planejar. Se você não seguir cada plano, cada etapa, cada estratégia, você não vai a lugar nenhum. Disseram que um navegador que não tem uma bússola, que não sabe se orientar pelo vento, que não sabe se orientar no mar, que não entende de navegar, ele não vai a lugar nenhum. Se ele não sabe para onde ele quer ir, como que ele vai chegar no lugar certo? Como que ele vai ser aquele navegador que atinge seus objetivos? Então, temos uma diferença nisso daí. Então, algumas coisas devem ser frequentes, que é, eu planejei, aí eu vou executar, eu vou controlar. E aí eu vou controlar, vou refazer o meu plano, vou executar, vou controlar de novo. E assim essa máquina vai funcionando sistematicamente. Então, o planejamento estratégico é um sistema integrado, sabe? Ele precisa estar junto. Vamos ver o que é esse junto? Tá. O sistema de crenças. Crenças e valores é o conjunto filosófico de toda a ideologia, da cultura organizacional, das pessoas que a compõem, do que a empresa tem em mente. Então, esse aqui é o compromisso maior da empresa com seus clientes, tá? Aquilo que ela quer ser, como ela quer atender, tudo que ela quer fazer. Então, esse sistema de crenças é a forma dela executar o trabalho dela, o seu objetivo principal. Aí vem o seguinte, como eu vou executar isso? Quando eu defino aqui meus valores, minhas crenças, eu já começo a dizer, olha, se eu sou ético, eu não vou permitir ato não ético. Então eu vou lá no meu manual
de funcionário, no meu manual de regras, no guia, no meu estatuto, eu vou colocar que não serve para mim funcionário que não seja ético. Não serve aquele que não tem transparência. Não serve aquele que não for comprometido. Não serve aquele que é parente do fulano, dentro do mesmo órgão. Não serve namoro interno dentro da empresa. Não serve... Quer dizer, aqui eu vou colocar minhas fronteiras para evitar riscos. Eu preciso ter algumas regrinhas. Eu não posso desobedecer o que o financeiro mandar. Eu tenho que obedecer fulano, então um organograma. Então, aqui vai ser o guia da empresa para definir os seus limites do que é certo e do que é errado. É um controle. Bom, tenho filosofia, já tenho guia, e agora eu vou para o diagnóstico de controle. É aqui que vai realizar o trabalho. Aqui que vai verificar se os desempenhos estão saindo a contento, tá? Se o desempenho está alcançando as metas estabelecidas aqui no sistema de crença, no planejamento estratégico. E os controles interativos, sistema interativo de controle. Aí vem a sinergia de cada setor, juntos, olhando para o amanhã, diminuindo os riscos das inserções. Então, aqui, sistema de crença, conjunto filosófico, e esse conjunto vai constituir, né, vai consistir na missão, visão, valores centrais, credos, propósitos, e isso vai buscar o objetivo principal da empresa no seu comprometimento. Norton e Kaplan diz que o sistema de crença é aquilo que está explícito, que está escrito, que está mostrado, e não implícito, dentro. Né? Eu quero que seja assim, mas eu não falei para ninguém que eu quero que seja assim. Se não está escrito, não vale. Então, você tem que ter um manual de regras, um manual de conduta da organização. Que esse manual vai servir como um sistema de fronteira. O sistema de fronteira, ele restringe o comportamento dos colaboradores. E assim, ele vai minimizar os riscos. E está escrito num código de conduta, código de ética, regras e manuais, sanções. Se você fizer isso, a penalidade é aquilo. Se você não obedecer, é uma advertência. Se você se recusar para fazer, é outra advertência. E assim vai indo. Tem multa, tem isso, tem aquilo. Se você quebrar, você paga. Então, essas são as regras da cultura organizacional que devem ser observadas, principalmente para guardar os segredos industriais, a reputação da empresa e evitar complicações legais também, tá? Kaplan define ainda que, além de difundir o grande propósito da organização, os gestores devem divulgar os comportamentos que são aceitáveis e também aqueles que não são aceitáveis para executar a missão da empresa. Por isso, o código de conduta, tá? Se você não sabe, você vai executar, né? E o sistema de diagnósticos, eles têm por finalidade monitorar o resultado, ou seja, as saídas, quanto vendeu, se deu lucro, se não deu, se o custo que gastou para fazer isso deu tanto, né? Se está dentro do orçamento ou não. Então, todos esses resultados devem ser monitorados. Um exemplo disso, desse tipo de diagnóstico, que é formado pelos fatores, né, críticos de sucesso, fatores chaves, eles têm a ver com custo, têm a ver com preço, têm a ver com qualidade, com o tempo de resposta, com a inovação. Isso segundo Tatar, Foster e Worker. E por fim, o sistema de controle interativo. Esse sistema de controle interativo, eles mensuram e acompanham as medidas de desempenho, potencializando as estratégias emergentes. Então, eles vão observar o que pode acontecer amanhã. É uma coisa boa? Então, é uma oportunidade. Vamos abraçar ela, usar o meu ponto forte e tornar isso a meu favor. É uma ameaça? Como eu posso burlar essa ameaça? Como eu posso usar uma força minha para poder aproveitar essa ameaça e transformar numa oportunidade? Tá? Então, assim, eles podem revisar o conjunto de orçamento,
de BSC, de tábua de bordo, e assim ter uma renovação do planejamento estratégico e nessa sequência um controle interativo vai usar medidas financeiras e não financeiras na projeção da avaliação de desempenho. O nível tático é o nível de controle que se usa para verificar e acompanhar as medidas gerais, ou seja, você definiu o BSC, você definiu um cartão de metas, então você já vai acompanhá-lo, né? Todos os gestores devem analisar qual foi o seu desempenho, né? Então, é um gerente de loja, cumpriu sua meta de venda? Como que está a performance dele de custo? Qual foi a sua margem de lucro? O que ele contribuiu? Né? Como foi o perfil da avaliação dele? Ele atingiu seus resultados? E, por fim, o orçamento foi executado na parte operacional? Como está definido por objetivos mais detalhados, os planos, as políticas, né? Então, aqui fica fácil de você ver o que foi planejado, foi executado, a empresa está sendo eficiente, está de acordo com seus objetivos. E aí, nós podemos fazer o diagnóstico estratégico, que é antecipar as oportunidades e as ameaças, buscar o desempenho almejado, né? Elaborar cenários para análise a longo prazo, né? Contribuir para a organização do futuro e lidar com as mudanças e também com as incertezas. No ambiente macroeconômico, na visão externa da empresa, nós temos aqui, primeiro ciclo, a organização lá dentro, organização ou empresa. Logo em volta dela, se eu tenho compradores, fornecedores, produtos que podem substituir o meu, concorrentes, quantos tem, quantos não tem, entrada de alguma ameaça. Tá? Então, esse ambiente no setor no qual eu estou inserida. E no setor geral, macro, eu tenho forças políticas, econômicas, sociais e tecnológicas. Nos fatores econômicos, juro, Selic, inflação, PIB, emprego, desemprego, renda, confiança. Na parte de legal, fatores de lei, como é que está? Trabalhista, comercial, a proteção ambiental, etc. Na parte de estrutura de poder, como é que nós estamos organizados, né? Que regime nós temos? E tem partido político? Tem forças que ameaçam ou não? Como está a distribuição do ministério? Nas forças culturais, sociais e culturais, né? Qual que é o costume? Como que é os aspectos populacionais e demográficos, ou seja, a demografia, né? Quais os hábitos de consumo, de compra, os tecnológicos, como produzimos, né? Qual a influência, né? Quais as embalagens, né? Gastos públicos e privados, taxas de introdução de novos produtos. Então, tudo isso são análises de ambiente externo, que nós vamos observar o que cada um pode interferir dentro da nossa empresa. E agora vamos olhar para dentro da nossa empresa. Em primeira mão, os fatores humanos. Depois, os fatores como eles são organizados. E, por fim, quais os recursos estão disponíveis. No fator humano, eu quero ver como está a escolaridade, como que está a rotatividade dos meus funcionários, se eles se adaptam às regras, como que é a avaliação dessas pessoas. Na parte organizacional, a estratégia vem da seguinte forma: a missão, o objetivo, está de acordo com o que realmente a empresa é? Né? Essa organização está adequada para seguir as suas estratégias? O processo de decisão é ágil o suficiente para dar uma resposta rápida? Como é a cultura? A cultura organizacional é igual à da empresa? A cultura vem no implícito. As regras vêm no explícito. Estou conseguindo, com essa estrutura, com essa forma de fazer as coisas,
conquistar a eficácia dentro da empresa? E nos aspectos físicos? Físicos, eu tenho equipamento? Como está o atendimento do meu cliente? Meu suprimento vem na hora fácil, é confiável, vem com a qualidade que eu preciso? Como é que está a minha localização geográfica? Está próximo do que eu preciso? De posse dessas análises externa e interna, nós podemos construir a matriz SWOT, né? Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Dentro das oportunidades, as naturais são incorporadas naturalmente pela empresa. As de evolução, formação e consolidação gradativa. A sinergética, a verificação de forças e situações complementares em que a empresa pode se adaptar. E as inovações exigem mudança, as ameaças, as naturais, incorporadas na natureza da empresa. Indústria eletrônica, evolução tecnológica, ou seja, eu estou a contento, a ameaça tornou para mim uma oportunidade de me modernizar. Se aceitáveis, a empresa analisa até que ponto eu posso incorporar o que talvez seja uma ameaça e aí tornar ser uma oportunidade. Ou aquelas que eu realmente tenho que desviar porque são inaceitáveis. Eu não vou conseguir explorar isso, então eu vou desviar desse foco. Aqui tem alguns exemplos, né, de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E o que quer dizer SWOT? SWOT, S, String, são forças, pontos fortes. O W, Fierceness, são fraquezas, pontos fracos. Opportunities, oportunidades. Tears, ameaças. Assim, eu posso construir esse quadro colocando na oportunidade, que vem do fator externo, a capacidade ofensiva. Na ameaça, a capacidade defensiva. Tá? Em forças e em fraquezas. Tá? Então, eu tenho uma ação ofensiva quando eu tenho um fato externo e eu sei que eu tenho forças, pontos fortes ao meu favor. Então, eu vou lá e, detono, venço a guerra, igual Sun Tzu. Quando eu sei que eu também tenho pontos fortes, pontos interessantes, que eu posso conjugar essa ameaça e tornar ela uma oportunidade, eu vou no defensivo, mas eu adapto, eu modifico ela. Quando eu olho que tem uma oportunidade, mas que eu tenho uma certa fraqueza para atender ela, ela vai se tornar uma debilidade. Essa debilidade eu posso corrigir minha fraqueza. A fraqueza interna, modifico. A ameaça, se eu tenho força, eu transformo. Mas se eu não tenho força, eu vou ser vulnerável, né? Então vai se tornar uma vulnerabilidade. E se é vulnerabilidade, eu devo eliminar. É isso aí, pessoal. Nossa última aula, tá? De matriz SWOT, de análise de ambiente. Com base nisso, nós vamos para uma nova atividade. Até mais!